Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão assistindo. Chegamos ao 6º episódio, certo, Marcelo? Até onde eu me recordo, sim, 6º episódio. 6º episódio está aberto. Novamente, já começo agradecendo quem segue. Se inscreve lá no canal do YouTube, acompanha o Instagram, que a gente vai postar aí com mais frequência. Verdade, Marcelo? Arrasta na Paragonal, como sempre. Faz lá o loop com o dedo em qualquer tela, em qualquer canto. O que importa é compartilhar com os amigos, com os inimigos e continuar seguindo. Para 99% curte. Para aquele 1%, não esqueça de também dar um dislike, né? Que é importante. Não teve dislike no último episódio. O Marcelo tá triste. Infelizmente, mas tudo bem. Mas é isso. Vamos começar com um brinde, né, galera? Saúde! Copo cheio aqui. Nossa! Não deixei o Marcelo beber antes, tá, gente? Então, é isso aí. Tola para as crianças. Ele tá mais... Salve Cristiano Ronaldo, brincadeira. Tá mais presente. Eita, polêmico. Cristiano Ronaldo falou que não bebe álcool também, né? Pois é. Sem álcool, sem coca. Em compensação, temos um Ronaldo muito melhor, né? Que é isso? Trocadilho. Que é isso? Que trocadilho pra começar bem. Que beleza. Vamos começar apresentando o grande Ronaldo. Ronaldo. Olá a todos. Valeu, obrigadíssimo. Obrigadão pelo convite aí, pessoal, por estar aqui compartilhando desse momento com vocês. E vamos ali, né? Vamos começar, embora. que hoje vai ter drink, bastante coisinhas interessantes aí para conversarmos. Ouso dizer que vai ser o episódio mais etílico do nosso começo de temporada. E Ronaldo, de onde vem, para quem não conhece, o que se alimenta, o que faz hoje no Globo Repórter. Ronaldo conheci lá nos áureos tempos, 2016. Exato. Lá no Frank Bar. Então a gente falou um pouquinho de um coquetel dele no episódio do Spencer. Então passou por grandes bares aqui em São Paulo. Então Frank Bar, Subastor depois, em 2018. Isso. Acompanhei bem a trajetória dele aqui em São Paulo. E aí, infelizmente, ele nos abandonou para ir pro Rio. E aí eu fiquei órfã de balcão. E aí eu falei, não, quando você estiver em São Paulo vai ter que ter gravação e ele do outro lado do balcão. Entendeu? Fazendo coquetel. Matando a saudade. É isso aí. É isso aí. Então, de novo, obrigada. Te agradeço aí mais uma vez. E, Ronaldo, a Joana deu toda essa introdução. E hoje, onde você está? O que te levou para o Rio de Janeiro? Você é de São Paulo? Sim, sim. Você é de São Paulo? Sou. Nascido e criado, o sangue é baiano, mas me nasci e criei por aqui mesmo, em São Paulo. Tô no Rio tem pouco mais de 2 anos. Na época eu estava trabalhando aqui no Sub, e tive um relacionamento, me mudei inicialmente para Recife. Então fiquei em Recife, fiquei um mês que eu estava em Recife, aí minha ex na época foi transferida para o Rio, aí eu já mudei uma vez, mudei de novo, né? E aí, infelizmente acabou não dando certo o relacionamento, mas eu já estava na cidade maravilhosa, estava no emprego que eu gosto, estava me estabilizando, então resolvi ficar lá, para tristeza da minha mãe e da Joana também. Olha lá. Eu e a mãe do Ronaldo, a gente chora todo dia. E conta uma coisa, como é que foi essa mudança? Hoje você está em qual bar? Conta pra gente. Atualmente eu tô no Liz Cocktail, que é um bar ali na região do Leblon, na Dias Ferreira, onde tudo que pode acontecer de errado ali em épocas pandêmicas acontece. Mas, para minha felicidade, o bar onde eu trabalho, ele fica numa parte da rua que é pouco popularizada, assim, longe daquele fluxo, longe dos botecos, que é muita a identidade carioca. E a gente é um bar que é especializado em coquetéis clássicos. Então, a gente conta um pouco da história da coquetelaria dentro do nosso cardápio. E tenta ser um bar diferente do que você pode encontrar no Rio, com muito ambiente de calçada, gente em pé, serviço de muito chopp, gin tônicas com todos os tipos de espumas diferentes que você possa encontrar. Oh, meu Deus. E a gente adoraria... Vodka energética. Não, isso Spencer já podou. Sejam bons alunos, né? Não façam isso, mas a gente adoraria estar gravando isso lá no Liz. Mas não, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente está num bar que abriu as portas aqui para nos receber, que é o Raiz Bar. E cara, tipo, quando a gente tava fazendo, sem brincadeira, pra quem tem, a gente ficou aqui, eu acho que quase mais de 1 hora fazendo o setup, porque a luz desse lugar é tão incrível, né, Joana? Tipo... Incrível. E assim, gente, a gente gravou, né, no Jacarandá, que tá aqui em cima da gente, e agora num ambiente totalmente diferente. Então, olha que beleza esse balcão, e a gente tá conseguindo aproveitar a luz natural. Então, estamos muito contentes de novo. Obrigada, turma aí, que cedeu esse espaço pra gente. E a gente vai ter com certeza um feature aí, uns episódios especiais no Rio de Janeiro, né? Vamos contar um spoiler aí. Boa. Já estamos planejando isso aí. Tá aberto on the road. On the road, vai ser gravando lá no Lean, lá no Liz, com certeza. Olha lá no Lean. Opa, aí eu já citei o Lean aqui, que vai estar lá também. Mas é isso, a gente tá com falta de álcool, tá, gente? A gente tá tímido, a gente tá bonitinho aqui. Olha a posturinha do Marcelo, tá bonitinho, gente. Mas é isso, a gente
que a gente tá falando, no Raiz Bar, tipo, que tá em Pinheiros, aqui em São Paulo, um baita lugar com som de jazz, esse bar lindo aí que tá atrás do Ronaldo. Isso aí. E que são muito gente boa também por abrir as portas e nos receber. Um lugar bacana, tipo, Isso aí, vocês vão ver as fotos do Marcel sensualizando no piano, fica de olho. O book tá demais. Não deixem de perder, né? Não deixem de perder. Já dá o like, já. E ele vai fazer um OnlyFans também, com umas fotos especiais. Não, vai ter o pack do... O pack do pezinho, do Goró. vai ter todo um trabalho. Mas voltando aos trilhos... E como é que é essa diferença? A pergunta que eu mais queria fazer quando eu estava pensando nesse episódio, né? Tanto tempo de balcão paulista, principais diferenças do público e do mood, da energia do balcão paulista para o carioca. Como que é isso? Foi um choque de realidade bem grande, assim que eu cheguei no Rio, né? Inicialmente, eu ainda estava meio que sem trabalho, então eu fiquei fazendo um período de extras num bar que é lá na Barra, que é um público totalmente diferente até do público da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o que mais estranho, assim, que era um bar dentro de um shopping. Então, tipo, até aqui em São Paulo já é um pouco estranho. Você ter um bar dentro de shopping, que a galera ir pro shopping para beber não é muito... Enfim, pelo menos eu não me sinto confortável. É isso mesmo. Inclusive, até o Spencer teve um tempo no Isola, né? E ele sentia esse choque muito grande. Só que quando eu cheguei lá, você pensa que é shopping, vai estar tudo organizadinho, não. Parece que eu tava na rua, movimento intenso. Sei lá, acho que a gente chegava a atender ali uma média de umas 200 pessoas por noite, um giro até maior, mas o hábito de consumo era muito diferente, muito diferente. Quando eu cheguei lá, eu até pensei, tô chegando aqui, eu vou ficar na pia, né, lavando copo, porque não conheço bar, não conheço nada, apesar do pessoal já me conhecer. Eu cheguei lá falando, não, essa estação aqui é sua, você vai ficar aqui. Eu falei, como assim, gente? Que isso? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E foi um choque muito grande, que é como eu havia dito, sabe? É muito drink refrescante, já deve imaginar pelo clima do Rio de Janeiro. Só que coquetel muito doce, com uma apresentação que às vezes conta mais do que necessariamente o que está dentro do copo. Já falamos disso, hein? Muita espuma. Espuma em gin tônica, espuma em dry martini. Espuma em gin tônica? Espuma em gin tônica, acredite se quiser. Jesus, amor. Já não basta ter a taça grandona, banheira do né? Gugu, né? Aquela taça com procura sabonete. Exato. E da Barra pro Leblon, onde você está hoje, você também notava essa diferença? Sim, muito. Só que quando eu comecei a trabalhar na Zona Sul, onde eu moro atualmente também, eu já comecei trabalhando no Hotel Fairmont, que na época estava inaugurando. Na verdade, quando eu fui para lá, eu tinha mandado mensagem para algumas pessoas, falou, tô indo pro Rio, preciso de trabalho. E, enfim, apareceu esse da Barra, que eu queria só fazer extra. E teve uma oportunidade de eu ir pro Nosso, que é um restaurante que tem em Ipanema, de alta gastronomia, reconhecido também pela alta coquetelaria. Já ganhou alguns prêmios, inclusive. Só que uma semana antes de eu vir pro Rio, o cara que é atualmente o dono do Liz, onde eu trabalho, né? Ele falou, Ronaldo, tô saindo do Nosso, sua vaga tá lá se você quiser, mas tá abrindo um projeto novo, que é o Hotel Fairmont, que abriu ali em Copacabana, bem em frente ao posto 6. Eu falei, cara, é isso, né? Já tô mudando de estado, vamos que vamos pegar um projeto do zero. E o Fairmont é uma rede que ela é mundial, né? Então você tem o Savoy, que é um Fairmont, o Conot, que é um Fairmont, então já tem bares de alta coquetelaria, reconhecidos, premiados mundialmente, que já tem essa cultura de coquetéis. Então eu falei, é isso, vamos pra lá, vamos ser felizes e partir do zero, que foi um projeto bem legal. O visual lindo, né? Sim, eu passei por lá, tive a chance de provar os drinks. Tava cansado, você olhava pra fora assim... Pronto. Você via aquela praia, a orla inteira de Copacabana... Mas agora, passou. Era engessado ou não? Muitas vezes tem essa coisa, né? Você tá num lugar às vezes, que é baita vitrine... Sim. Mas você não tem liberdade de fazer nada. Não, tinha. Você chegou lá e falou, cara, carta verde... Inclusive lá, foi primeira carta de coquetéis, primeiro cardápio que eu tive autonomia total para fazer. Que legal. O Tai, que na época ele era o gestor dos bares, falou, eu preciso administrar os bares, esse bar aqui é seu, se vira, usa a sua criatividade aí para fazer o que você bem quiser e bem entender. E eu consegui brincar bastante lá, foi bem divertido, bem divertido. Apesar de eu estar chegando na cidade que eu não conhecia ninguém, não sabia se a equipe de bar era boa ou não, porque eu também já cheguei lá com o pessoal falando muito disso, né, que a mão de obra no Rio era um pouco escassa, até mesmo a questão do atendimento, né, alguns bares que eu fui lá, seja uma padaria ou um boteco, parece que... Não sei, dá pra comparar com São Paulo, parece né? que você tá sendo obrigado ali, sabe? Tipo, você chega, a pessoa não te dá uma boa tarde, não te dá uma boa noite, você tem que quase implorar pra ela te dar o cardápio. Eu falo, que isso, minha gente? Tipo, será que eu que tô errado aqui mesmo ou não? E o público, né? Então, como que é o público hoje do bar que você tá, ou das passagens que você já teve pelo Rio?
O que você vê de diferença, assim? Olha, atualmente até no Liz, a gente acaba não tendo, eu não vejo uma diferença tão grande do público daqui, porque já é uma galera que quando vai para lá já sabe qual é a nossa proposta da casa, então já vai buscando uma coquetelaria de um nível acima, né, digamos assim. Então, sei lá, até o nosso tipo de serviço, gin tônica a gente faz no copo highball, da forma que tem que ser. Não trabalhamos com espumas, não temos energético. Aí, outra comemoração. Sinto que energética há uma barreira em relação ao pessoal do bar. A gente tem que fazer um episódio só fazendo coquetéis com energético. Mas lá a gente consegue atrair um público que é bem a forma que a gente gosta de trabalhar. Mas Red Bull, te amamos, tá? Red Bull pode ser patrocinador. É propósito, né? O Red Bull é assim, você vai no bar, você bebe bastante, aí depois você vai e toma um Red Bull. Até a própria garrafa dele fala que não é ideal você consumir com álcool, né? Porque justamente você está tendo uma coisa que te deixa muito alto e o outra álcool que abaixa. Te abaixa, então não é ideal. Olha só. Olha aí, ó, dicas do amiguinho aí. Ó. Dicas do... Então lá você mencionou que tem até uma coquetelaria mais clássica, né, Ulisses? Exatamente. Então lá não teve esse choque tão grande. Vez ou outra encontra uma pessoa lá meio perdida, né? Que pelo fato de ser na Dias Ferreira, que é um aí show? pensa que vai ter chopp, a gente tem cerveja, mas 2, 3 rótulos só, nada muito glamuroso, digamos assim. Só o essencial mesmo para fim da noite, enfim. Eu adoro tomar cerveja também, né? Então, e nunca te falaram, cara, você é louco tentar fazer, ou enfim, um bar que tenta fazer coisa clássica no Rio de Janeiro, que você falou que tá todo, né, toda nuvem talvez esteja indo para essa coisa, que você falou do gin tônica, com as espumas e tal. Né? E cara, tipo, vocês vão para essa coisa talvez mais velha guarda de tentar fazer clássico, vocês estão loucos. Vocês vão que rolou bastante gente falou esse buchicho talvez um bastante. pouquinho. Como momento fofoca. Como os 2 sócios que são de lá também já foram bartenders, eles já têm um público fiel deles que já os acompanhavam de algum tempo. Então eu consigo criar essa identidade muito, muito sólida. Então não tivemos muito problemas com relação a isso. Talvez nos 3 primeiros meses foi um pouquinho mais complicado, mas depois a galera foi abraçando a causa. Na hora que chegava lá, tipo, o próprio ambiente em si já te molda para esse tipo de consumo, sabe? É um ambiente mais intimista, luz baixa, uma musiquinha também ambiente, sem nada muito alto, digamos assim, sem muita bagunça. Então o público já consegue ir com um foco determinado, digamos assim. E Ronaldo, isso influencia muito? Assim, eu sinto que em mim influencia, né? Ainda mais eu quando penso, né, como sou psicóloga, analiso muito o comportamento de todo mundo. Eu acho que me influencia muito. Se eu estou num lugar com música alta, já acabo bebendo mais. Se eu estou num balcão, eu fico um pouco mais analítica com drink, analiso o que eu estou bebendo e tudo mais. Você sente isso? Você sente que o consumidor muda, depende do ambiente? Com certeza. O mesmo público que vai lá, ele pode ir... Às vezes ele saiu antes de um boteco, foi pra praia, foi tomar um choppzinho na calçada, como é de praxe, e depois foi pro Liz. Só que quando chega lá, o pessoal já muda um pouco a energia. Então, já te transporta para um lugar que você quer focar um pouco mais naquilo que você está bebendo, ou no conteúdo que você está lendo. Que o nosso cardápio, pelo menos inicialmente, ele contava muito da história da coquetelaria dentro do menu. Então, ia desde 1700, era arcaica, barroca, passando por diversas etapas, até chegar aos dias atuais, né? Então, tudo subdividido com... nome onde foi criado, bartender, local, era muita informação. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Você contar a história de cada coquetel, acho que parte também está na sua cultura, que envolve. E que pra mim é muito isso. E qual que é o momento que as pessoas consomem esse flor? É depois que o cara sai da praia, que toma é o final da tarde em diante? Ou é final da noite? Como é que é o movimento, assim? O cara vai no começo da noite, ou vai no final da noite, ou é antes do jantar, é depois do jantar? O cara janta lá, vocês oferecem comida? Como é que funciona esse perfil do consumidor? Quando a gente abriu inicialmente, a ideia era justamente conseguir pegar muito mais esse público de pós-praia. A gente embora é bem próximo do posto 11, posto 12 do Leblon. Então a gente abriu o bar inicialmente 4 horas da tarde, que era justamente para conseguir tentar pegar essa galera. Só que a gente foi vendo com o tempo que não tinha muito essa cultura, justamente pelo fato de que, você quer sair da praia, tá aquele calor, você quer tomar um chopp na calçada, quer comer alguma fritura, quer comer alguma coisinha de boteco. Dá fome, né? Exatamente. E, só que aquela galera que gosta já de ir para beber coquetéis e não gosta desse ambiente muito cheio, apesar de lá não ser muito lotado, mas quer ficar ali, chega mais tranquilo, tipo você talvez assim, que quer chegar num ambiente, quer trocar uma ideia a mais. Então você aproveita chegar nesse horário entre 5, 6, 7 horas. A gente tem um público que é fiel nesse perfil de horário, que ele chega ali tranquilo, toma o drink dele, consegue ter um papo legal, a gente consegue trocar bem, né? Não, o que eu achei mais legal é que assim, você falou que o cardápio, né, tem informação, tem cultura. Sim. Eu posso ir lá no bar e falar que eu tô estudando, entendeu? Se alguém ligar e perguntar o que eu tô fazendo, eu tô aqui estudando, tô lendo um livro. Exatamente. Falando nisso, eu tô com sede. Não sei se... Você também tá, Marcelo? Eu nasci com sede. Então, vamos começar com um coquetel, Ronaldo, só pra já quebrar o gelo. A gente tá bebendo aqui, tá, gente? Mas
E vamos usufruir desse balcão lindo também, de mãos hábeis, enfim. Exato. Todo esse arsenal aí atrás. O que você vai escolher pra gente? A gente deu total liberdade, tá? Pro Ronaldo pensar em algum coquetel legal. Vou fazer um coquetel que é bem clássico, bem icônico, mas ele é pouco popular. Inclusive, até quando a gente montou o cardápio do Liz lá, eu fiz questão de colocar ele no cardápio, porque acho que as pessoas precisam provar ele. Apesar de ser um coquetel que dá um pouquinho de trabalho, acho que, sei lá, 99% dos bartenders do Brasil hoje em dia me odeiam. Porque eu acabei dando uma leve popularizada nele. Olha só. E ainda mais que pode ser um bar pequeno, né? Então sou só eu no bar. O bar é basicamente desse tamanho aqui. Caramba. Só que a gente atende umas 40, 50 pessoas. Então quando eu fui colocar, a pessoa falou, você tem certeza que você quer colocar esse drink no cardápio? Se for pesquisar até um pouquinho sobre ele, reza a lenda que se demora de entre 10 a 12 minutos para fazer um coquetel. Caramba. E aí o cliente vai lá e bebe em 3. Né? Você quer matar o cliente. Só que, enfim, depois de muita técnica, fazendo testes e isso, eu consegui baixar esse tempo para metade. Então ele sai em 5, 6 minutos. Esse coquetel, ele faz parte da família dos coquetéis que são os coquetéis da família Fizz. Então, um destilado, açúcar, cítrico e geralmente ele é servido num copo sem gelo com a bebida carbonatada. Tem uma grande diferença entre Fizz e Collins, que seria o Collins, ele é servido da mesma forma, a mesma estrutura. Só que ele é servido num copo com gelo, completado com gaseificação. Enquanto os Fizzes são sem gelo no copo. E qual que é o pulo do gato? Primeiro, por que ele demorava 12 minutos? Qual que é o processo que demora 12 minutos? E como você conseguiu, lógico, se você puder contar o segredo de como você conseguiu encurtar esse período para metade disso? Sim, vamos lá. O coquetel é o Ramo Gin Fizz. Ele é um coquetel que ele foi criado em 1888 em New Orleans. E a composição dele é basicamente gin, açúcar, 2 tipos de cítrico, limão siciliano e limão Tahiti, clara de ovo e creme de leite fresco. Então, para você conseguir a densidade ideal que esse coquetel precisa ter e para ele ficar com o visual que ele também tem que ter, você tem que bater ele muito. Então, eu vou começar já fazendo ele e falando. Exatamente. E de novo é legal a gente tocar nesse assunto de densidades, né? Que o vinho tem isso, a sensação do creme de leite em boca, o coquetel ele adiciona elementos para chegar nessa mesma sensação na boca. E lições da minha avó, né? Você fala, cara, limão com creme de leite vai talhar, meu filho. Né? Não dá para jogar os dois juntos. E talvez seja aí o desafio de saber emulsificar tudo sem que ele talhe, que divide em camadas. Né? E, gente, ele também tem a diluição correta, né? Que isso também é fundamental. E tem gente que sempre fala, ai, Joana, quando eu faço coquetel em casa, né? Ai, Joana, vai botar clara de ovo crua aí. Gente, isso é coquetelaria, tá? Não pense que você vai tomar um sour sem clara de ovo. Então, iniciei com a clara de ovo. Eu prefiro utilizar ela fresca, porque ela acaba agregando muito mais textura. Você pode utilizar pasteurizada, clara de ovo em pó, hidratar, que seja. Mas nos Você acha que dá diferença na textura, é isso? Dá muito. Olha dá só. muito. Ele fica muito mais fresco, muito mais leve ao mesmo tempo e com a densidade Com a clara muito maior, fresca. com a clara fresca. Olha só. E preferencialmente sempre trabalhar com ela gelada. Se você pega ela quente também, isso interfere na textura que o coquetel final vai ter. Caramba. Então são alguns gapzinhos aí que ajudam. E o pessoal acha que é fácil, tá vendo? Tipo... Olha Não, é só jogar tudo, bate e tá tudo bate, certo. tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Esse drink é quase uma refeição, né? Exatamente. O que me remeteu a café da manhã nordestino, que a gente beleza. falou. Que beleza. A gente citou lá no episódio com o Spencer e olha, só faltou eu pedir ele aqui pra fazer, mas... Drink esse que eu tenho muito carinho, muito carinho. E você faz lá no Liz? Não, ele dava... Eu até tenho um tipo de... um destilado lá que eu faço com infusão de manteiga noisette também. Às vezes eu utilizo um brand, ao invés de utilizar o whisky, que era feito na época. Só que eu faço um coquetel na linha de um old fashion. Que legal. E até mesmo pela apresentação que a gente tem lá, essas taças são mais simples, só tem tacinha coupé. A do café da manhã nordestino, por exemplo, é uma taça mais robusta. Específica. E tinha todo um trabalho por trás, assim, no stencil. Então, eu saía do bar... 1h da manhã, chegava em casa, ficava cortando stencil no papel, porque eu queria ser daquela forma. Eu falei, é isso, já que eu queria, então segura, né? Que pare o Matheus que balance. Olha, muito bem. E acho que esse é o recado, né? Quem acha que também é só o Huawei de trabalhar atrás do balcão, não sei o quê. Cara, tem todo esse trabalho de pesquisa, desenvolvimento, treinar, repetir, gastar produto para chegar no resultado que você quer. Tanto que esse coquetel eu tinha criado ele para uma competição e inicialmente eu tinha feito uma foto não tão boa assim, até a apresentação dele também não estava legal. E no momento que o Spencer decidiu colocar ele no cardápio, eu falei, não, peraí, se ele tá colocando no cardápio, vamos subir a régua. Vamos mudar um pouquinho aí, porque, enfim, né, é uma grande responsabilidade. Então aqui já foi creme de leite, clara de ovo, suco de limão Tahiti, suco de limão siciliano. É importante esse mix dos cítricos, que um vai ser um pouco mais ácido e outro mais aromático, que também dá uma diferença pro drink. E gin. Por enquanto era uma torta, né? Por enquanto tava uma mousse, tava...
E o pessoal de vinho, que é da minha área, tem que respeitar pra fazer coquetel, né? Que é isso? Que abrir uma garrafa de vinho é tão mais fácil, né? Tem que preparar tudo isso. Mas você falou de tortinha aí, lá no bar a gente até apelidou ele de mousse de limão alcoólica. O nosso tortinha de limão também, que dá muito certo. Tortinha de limão Como para diria adultos. uma amiga que gosta muito de drinks com base de leite, ou creme de leite, ou leite condensado, é o TT da praia. Então, versão fina do... Então aqui, ó, o primeiro gap dele, o primeiro segredinho. Todos os ingredientes, faço primeiro um dry shake, seria bater todos os ingredientes sem o gelo, para conseguir ter uma emulsificação melhor da clara e do creme de leite. De nada por essa receita, hein? Olha lá, Pelo amor de que Deus. isso, O cara mostrou passo a passo. Pô. Ó, é só você fazer bastante isso que você fica malhado que nem o Ronaldo. Sem brincadeira, gente. O Ronaldo, ele é da... De noite ele bebe, mas de dia eu nunca vi fazer tanto exercício. É o exemplo da nossa área. Aí agora, gelo. Bate com gelo. Aí esse segundo shake já é um shake um pouco mais longo, justamente para diluir, mas conseguir manter a textura dele, exato. Então, pode falar aí que vai... É aquele momento na Ana Maria Braga, que liga o liquidificador, aí bota a música no fundo. Olha o Louro José, que tá piadinha. Pô, eu não sei fazer a lorojada, não sei imitar ninguém, na verdade. Mas é o momento Ana Maria, agora eu me senti... Bem, menos mal que não dá pra passar embaixo do balcão, né? Eu fico mais tranquilo em relação a isso. Não vai ter solta os cachorros. Não vai ter. E aquele momento também, peraí, aquela pausa só pra você ouvir o ASMR do... Exato. Ih, lá vai. Começou a cara. Nosso pessoal do áudio delira, olha lá. Essa é a parte dos 6 minutos que você precisa ficar fazendo isso? Eu bato por uns 2 agora, Tá aí daqui a brincando. pouco eu tiro o gelo e bato mais um pouco sem o gelo, para justamente nessa segunda batida, que é o reverse dry shake, que é como conseguir deixar ele bem cremoso e emulsificado. E se chegar no balcão que você falou, 6 pessoas pediram isso, aí dá pra você fazer uma garrafa Magnum e pegar um shake gigante e soltar 6 de uma vez? Aí tem que ser... Nessa coqueteleira eu consigo fazer 2 no máximo. 2. Então dá pra dar uma agilizada, mas ainda assim teve uma vez que chegou um pessoal e falou V6. Teve um dia que pediram. Pessoal, não sejam essas pessoas ruins, não cheguem no balcão, senão ele vai ser obrigado a cobrar R$350 por um coquetel desse, pela mão de obra. Ó, então agora já fiz esse primeiro Caramba. shake, agora eu vou tirar só... E o volume também cresce, né? Sim, justamente, tava mais Airado. ou menos Então aqui. nossa, agora eu tô vendo que ele... Agora eu airado. faço até uma coagem simples mesmo, porque justamente eu quero toda a textura. Se eu fizesse uma coagem dupla, né, utilizando uma peneira, eu ia acabar perdendo muito desse creme. E é importante fazer esse segundo batida assim no gelo, porque no momento que você tem o gelo com o creme, ele acaba quebrando um pouco a estrutura dele. Então por isso que é interessante é importante fazer esse segundo, que é o reverse dry shake. Olha só. Caramba. Olha como já... Nossa senhora. Que suave, que cremoso. Merece um Oscar. Pelo amor de Olha, Deus, que é né, cara? isso? É o drink que tem cálcio, tem, como que fala, vitamina C, tá proteico, vendo? é isso. Drink proteico tem clara de leite, clara de ovo, leite, gente. Olha, um fato curioso aí. Quando começou esse ano, eu fui puxar um relatório de quantos coquetéis desse eu tinha feito. Eu não lembro exatamente qual foi a quantidade, mas pelos meus cálculos eu passei 24 horas do meu dia de 2020 batendo só esse drink. Tá brincando. Só esse drink. Olha só. A gente deve ter passado isso só abrindo garrafa. Né? Só desenrolhando. Mas é bizarro, é bizarro. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível, cara. Eu vou entrar Ninguém com o Guinness. inventou que nem... Se inventaram até bercinho de nenê que chacoalha sozinho, ninguém inventou um aparelhinho pra você jogar lá e colocar assim. Não, Aí até acabou, tem, né? Não, até tem, não é a tem. mesma coisa, né? Tem algumas marcas que tem, tipo, mais um aparelho bem antigo, que você vai rodando, tipo, como se fosse aquela máquina de moecana, né? Aí ele vai fazendo esse esquema da coqueteleira. Gente. Aí tem uma vez eu fui num evento de uma marca aqui em São Paulo, aí tava lá, né? Ramo de infis. Eu falei, não, por que vocês estão colocando ramo de infis aí? Eu quero. Aí era isso daí, tinha a maquinazinha lá, eu falei, agora eu não quero mais não. Não tem graça. Não tem graça, exato. Fala, para que simplificar se a gente pode complicar, na verdade? Então, fica Pegar muito um mais copinho legal. com gelo aqui. Show. Ótimo. É só que a gente pega aquele vira de quase tipo, não seja essa pessoa má, não vira como um shot, isso valoriza, Não. né? Dá tanto trabalho. Você fala, Vai ter shot, eu confesso que vai ter shot. E eu preciso te pedir uma coisa, Ronaldo. O Marcel, pra quem acompanha, sabe, ele ama tequila.
Então, a gente precisa de um shot de tequila no final. É isso, Ele solta, ele se libera. Você fala que vai ter um coquetel de tequila com salmão, então, nossa senhora. Meu Deus do céu. vou. Tá aí, ó, pra próxima. Não, Quando for no Rio, já sabe. na próxima década, talvez. Salmãozinho maçaricado, assim. Nossa. Isso, de garnish, assim. Aí agora eu adiciono um pouco de água com gás. Tem muitas pessoas que gostam de colocar água com gás no final. Eu prefiro já incorporar ela agora, porque ela justamente homogeneiza no coquetel de uma forma melhor. Então aqui, ó, vocês observarem um pouquinho aqui, ela tá com uma textura muito mais densa. Nossa. E não é um teor alcoólico alto, né? Imagina, a diluição é bem considerável. Exatamente. Aí agora eu completo ele. Café da manhã. Isso. Café da manhã carioca, pronto. Só que ele ainda não está pronto. Ele também é fundamental ter um tempinho de descanso nele. Então não é só o tempo de preparo e de execução. Ele tem que dar essa descansadinha. Porque se eu fosse completar o drink agora para ele ficar com o visual que ele tem que ficar, que eu espero que ele fique, por favor. Eu só fiz ele em terras cariocas, então talvez aqui mude um pouquinho. Então é importante deixar ele descansar, porque o líquido vai descer mais e a parte do creme vai ficar mais na parte de cima. Então eu consigo ficar com ele mais denso na parte superior, enquanto o líquido está embaixo. Mas não chega a formar duas fases, ele só vai... Chega a ficar um pouquinho. Aqui é importante também dar umas batidinhas nele um pouco, para que as bolinhas de ar vá subindo. A galera utiliza muito essa técnica também na parte de cafeteria, né? Para fazer a espuma do cappuccino. Os baristas utilizam muito isso. Você vê como todos os mundos têm essa intersecção, né? Tudo que a gente vai falar aqui tem alguma relação. Café, comida, bebida, cerveja... Forma de bolo, né? Antes de assar, você dá a batidinha na forma, depois você leva pro forno. Não. Isso tem muito a ver com o tempo que você falou de execução, essa parte também, né? A gente tem que esperar. Exatamente. Às vezes as pessoas tentam, erram ele por esse ponto. Né? Já recebi diversas mensagens, falou, mas o que você fica com o jeito que o forma tem que ficar, mas não tem? Eu falei, cara, é tempo. É tempo. Não dá pra você apressar ele, sabe? Tem coisas que não... Mesmo tempo que você não consegue acelerar um processo de fermentação ou maturação de um vinho, aqui acontece da mesma forma. Vai afetar o resultado. Exatamente. Enquanto a gente está esperando e você vai fazendo esse coquetel pra gente, você tem alguma base alcoólica? Se você tivesse que escolher, né? Só vou trabalhar com uma. Ou, mescal. sei lá, mescal? Mescal. Olha, eu achei que ele fosse falar, poxa, eu preciso de tempo. Não, mescal. É algo recente que surgiu na sua cabeça? Olha, achei que ele fosse falar tequila. Você já está digerindo isso há um longo tempo? Não, eu tive a oportunidade de... Conheci mescal, na realidade, quando eu estava trabalhando no Frank. Nunca nem tinha ouvido falar, apesar de ser uma bebida até que é muito mais antiga assim do que a própria tequila. A tequila tem um DOC, denominação de origem. O mescal você consegue produzir ele de diversos outros tipos de agave. Ele tem esse sabor muito defumado, terroso. Dependendo do tipo que você pega, tem até um toque meio vegetal. E eu gosto muito disso. É praticamente já um coquetel pronto. Ele por si só já é muito complexo de sabor e de matéria-prima. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de ir para o México, eu trouxe apenas 12 garrafas de mescal. Não tem mais nada. Todos muito diferentes. Durou uma semana. Exatamente. Muito diferente um do outro. Diversos tipos de agave, processos de produção diferentes. Tinha um que ele era destilado em alambique de barro. Eu nem sabia que isso existia, cara. Não fazia a menor ideia. E traz um sabor que é muito peculiar. Aí agora vem o segundo pulo do gato. Que é o quê? Fazer um furinho aqui. Porque se eu fosse finalizar o coquetel, para ele ficar com o visual que ele tem que estar, se eu não fizesse esse furo e jogasse o resto do drink aqui, ele ia simplesmente transbordar para tudo quanto é lado. Então você faz esse furinho para você quebrar mais a camada superior do creme de leite e de toda essa textura. E aí, completa ele, finalizando no furo. E a onda dele é justamente esse. Ele tem que ficar com esse aspecto, tem que subir a espuminha, tem que dar esse creminho. Nossa, quase deu ruim, hein? Showtime, gente. Que é isso? Quase deu ruim. Olha quase esqueci que eu tô na gravação, já tô tirando meu celular aqui no balcão. Não, dá licença, isso aqui até... O pessoalzinho do Instagram pira, né? Aqui, esse é aquele drink... Eu vou até fazer ao vivaço. Pra quem ama soufflé, pelo amor de Deus, hein? É um soufflé sem forno aí. E você falava aqui, se você olhar, dá pra perceber que ele tá realmente bem encamado. Sim, com as duas camadas. Isso. Finaliza com casquinha de limão siciliano. Olha, gravação da gravação, cítrico. Galera. Nossa Senhora. E pra trazer um pouco mais de aroma, uma nota mais floral pra ele, água de flor de laranjeira. Só uns 2 sprays. Tem gente que gosta de colocar ele dentro do coquetel. Dá um pouquinho. Mas eu prefiro finalizar com spray, porque eu acho que ele abre muito mais o aroma. Porra, saúde. Maravilha. Saúde. Nossa. Bom proveito. Aquela coisa dá até medo, né? De começar a falar, pô, vamos desmanchar vamos brindar olhando pra cá, né? Pelo amor, olha isso aqui. Que coisa mais. Olha isso. Olha essa textura, que coisa maravilhosa. Que é isso?
E a ideia é justamente tomando ele sem canudo. E a ideia é, assim como um dry martini, que às vezes o dry martini tem que ser servido sem o palitinho da azeitona, você tem que merecer a azeitona. Então você tem que matar o drink pra você comer a azeitona. E aqui você tem que... Não tô nem vestido pra isso, gente. Que é isso? Brincadeira. Então inicialmente vai ficar muito mais creme, mais denso, mas conforme você for bebendo, ele vai ficando essa coisa mais líquida, mas é um drink bem leve, refrescante, encorpado. Talvez não seja o tipo de coquetel pra você tomar 2. Sabe? Mas é uma experiência. Pra você não tomar 2 pra não dar esse trabalho infernal pra ele, né? É isso, é por isso que ele fala isso. É um por pessoa, pronto. Comporte-se bem, crianças. Nossa, gente. Mas nesse dia que o cara foi lá e pediu 6, né? Isso foi o quê? Foi num sábado à noite, acho que devia ser umas 9, 10 horas da noite, e daí chegou o rapaz com umas 6 pessoas e ele falou, pô, 5 pessoas, né? Semana passada eu vim aqui, tomei um drink que eu gostei muito, né? Eu falei, pô, o cara vai pedir um Negroni, né? Um Hank Pank, sei lá. Aquele da espuminha. Eu olhei pra cara dele assim já. Sério? Falei, claro, amigão. Você quer quantos? 2? Não, pode ver 6. Você fala, meu Deus. E você finalizar na frente do cliente, imagina. Acho que a grande parte dessa coisa é... Exato. Você vê essa subida, né? Ele acabou ficando na mesa, né? Mas fiz todo o mise-en-scène da forma que tem que ser feito. Até chamei o Anderson, que é um dos sócios, e falou, vem, me ajuda aí. Pega uma coteleira pra você, eu tô com 2 aqui. Caramba. E hoje é sábado, vamos que vamos. Hoje é sábado. Que só tem umas outras 10 comandas aqui só. Cara, e hoje lá no mês falou, isso aqui, legal, você falou que acho que talvez seja, né, a licença poética, né, que você falou que é um drink que demora, e você falou, um bar de clássicos, que sai mais lá? Tipo, Negroni continua sendo o número 1, essas coisas. Sim. Talvez no Rio, Gin Tônica, talvez funcione melhor. Não, quais são os mais... Gin Tônica eu posso te dizer pedidos? que eu faço muito pouco, cara, muito pouco. Acho que se eu fizer... Nossa. 20, 30 gin tônicas no mês é muita coisa. A galera acaba explorando muito mais essa outra linha de coquetéis, vem um pouco mais aberta. Negroni, sem sombra de dúvida. Mas vamos entrar aí numa linha tipo Boulevard G, a variação dele com Bourbon. Hank Pank vende bem. Tem um que eu gosto muito que segue numa linha frutada, que é um Scoflol, que ele vai com base de Bourbon, xarope de romã, que seria o famoso Grenadine, suco de limão siciliano e vermute seco. Então é um coquetel frutado, mas não é adocicado, é encorpado, tem bastante complexidade, finalizado com bitter de laranja. E a gente também tem o nosso cardápio atual agora, é separado pelas famílias dos coquetéis. Então o nosso inicialmente do primeiro ano foi as eras da coquetelaria e esse agora a gente fala de família. Então se a primeira família que a gente tem é punch, a gente explica um pouco do que é um punch e tem alguns coquetéis. O primeiro coquetel de cada família é uma criação nossa e o resto são clássicos. O outro que seria o Collins. Só que o nosso Collins a gente faz utilizando um outro tipo de equipamento que é a Pressure, que é um sistema de carbonatação que foi criado até por um cara que é do Rio. Então eu não preparo o coquetel na hora e completo com água com gás. Eu já coloco ele todo nessa garrafa de Pressure, carbonato ele por inteiro. Então lá a gente tem uma garrafa de 1,5 litro, então consigo preparar até 10 coquetéis nele. Já deixo ele resfriado na geladeira e diluído. Na hora que sai, eu só abro, já está carbonatado o gin, a água, o açúcar. Eu só finalizo com um cítrico na hora para justamente não ter oxidação. Então, além de ter uma agilidade operacional, eu acabo conseguindo ter uma constância e uma padronização muito melhor do que se eu fosse ficar fazendo um coquetel por hora. Então, essa família de Collins sai bem. Um que eu mais gosto lá, que é o Sunny Cola Collins, ele vai com base de tequila. Acho que você vai curtir esse. Tequila. Dá arrepio, Aí ele leva um shrub, que seria basicamente um tipo de xarope, só que a gente utiliza vinagre ao invés de utilizar água. Então vai um shrub de pepino com gengibre e sal, suco de limão e carbonatado e finalizado com tomilho fresco. Então ele também é outro que já criou um apelido, que é o tsunomonocólico, que dá exatamente essa sensação. E você brinca muito bem. Eu lembro de alguns coquetéis até do Fairmont, você brinca muito bem com essa coisa da acidez, da comida, daquela coisa do picles. Não, eu gosto. Sai um pouquinho da curva ali, né? Apesar de amar a coquetelaria clássica... E abre o apetite de um jeito, é um terror. Eu gosto muito de ir brincando, mas dentro de um contexto ali também, né? Tipo, não é que... Enfim, trabalho no bar já tem 10 anos, então eu não comecei a criar de uma hora para outra. Tudo demora um tempo, estudo, conhecimento e testes e erros e acertos. Nossa. Mas você levantou um grande ponto que eu falo. Tipo, você falou, abre apetite, essas coisas do sour e tal. E tem gente que defende, fala, cara, não, coquetel não é para você comer junto. E tem gente que fala, não, tem coisas que dá para combinar. Sim. E aí, tipo... Dá pra comer junto com o coquetel? Ou não, é melhor você tomar ele sozinho, depois você vai jantar com calma, não sei o quê. Dá pra jogar com as duas coisas? Acho que dá sim. Você pratica isso lá no Lisa? Eu não tenho muito hábito de fazer esse tipo de serviço de harmonização, que seja.
mas eu não acho que a pessoa tem que ir para um bar só para beber. Até mesmo porque se você tem um pouco de comida ali, ela consegue prolongar a experiência dela. Então, em vez de você tomar 2, 3 coquetéis, talvez você fique um pouco mais de tempo, tipo, eu vou tomar 6. Exatamente. 6 ou 7, sabe? Eu me identifiquei com essa cena, mas Mas lá acaba acontecendo muito disso, sabe? De clientes que vão, tomam um drink, aí vai jantar, que tem bastante opção de um restaurante bom ali próximo, e depois volta para tomar mais drink. Um ou outro que acaba indo só para beber mesmo, não quer nem olhar cardápio de comida. E lá nessa parte de comida a gente tem parcerias com alguns, no caso agora mudou para um outro restaurante, né, que a gente tem na rua. Então inicialmente a gente tinha uma cozinha própria, só que veio pandemia, depois a gente voltou a abrir no período da pandemia, que foi em julho do ano passado, e ficou um pouco mais caro, né? Ter uma pessoa a mais para fazer parte de cozinha, um espaço a mais que você tem de armazenamento, muita coisa perecível. Então, a sacada que a gente teve, os sócios, né, o Thay e o Anderson, foi fazer parceria com o restaurante ao lado. Então, inicialmente era com um restaurante que servia mais pizzas, tinha um outro prato principal, mas tinha o carpaccio, burrata. Mas o cara chegava pela porta, assim, como delivery e tal, tipo, a mesa tal. A gente mandava mensagem no WhatsApp, tinha um grupinho, o pessoal trazia de lá. Agora a gente trocou para um restaurante que é na frente, que é mais focado em poke, peixes. Então tem um taco, tem já vi de umas ostras chegando lá. As ostras a gente faz o serviço de fim de semana, que é todo sábado e domingo. Então consegue ter... Aí os fins de semana a gente consegue pegar mais esse gap da galera que tá tipo saindo do pós-praia. Em função da ostra, que acaba trazendo um pouco mais de vontade da galera. E pelo fato de ser os finais de semana também o pessoal fala, pô, vou chegar cedo, porque senão as ostras acabam. Olha. É isso, a gente oferece essa sábado e domingo. Mas se acabou no sábado, acabou. Não dá pra... E é legal que o trabalho de um coquetel compensa o outro, né? Um vai levar muito tempo, o outro tá ali pronto. Sim, exatamente. E padronização, né? A pessoa chegar e o desafio de, poxa, eu tomei esse coquetel hoje desse jeito, eu espero que ele esteja assim da próxima vez, né? Acho que são os dois desafios. Isso ajuda muito, sabe? Tipo... Eu tô tendo um flashback agora do episódio da Isadinha, tipo... Limão. Acho que é errado eu misturar, fazer assim, né? No copo, né? De modo algum. Eu achei que ele ia fazer, se vocês lembram, limão. Ele louco já, cheirou assim. São dois. Nossa, essa caipirinha tem cheiro de limão. Eu falei, nossa, que grande. Curioso, né? Não, que eu vou ficar no meio. Quanta Acabei de misturar. sapiência, quanta... Aí eu fiquei olhando e falei, putz, acho que eu fiz errado. Não pode. De modo algum. Não, sabe o que eu tô quase fazendo assim, ó? Aqui, ó. Não, tem cliente que pede uma colher depois. Uma colherinha pra... Mas é óbvio, que fica no meio. Não tá errado, não tá errado. Cara, Deixa eu providenciar. isso é algodão doce de adulto, tá gente. vendo? Não é que assim, quando você bebe, você precisa de alguma coisa doce pra dar aquele up na glicose aqui. E, Ronaldo, você tá falando um pouquinho também dessa coisa do autoral que você falou e dos clássicos muito lá. E aí vai aquela, talvez, cutucada, tipo... legal, acho que tem o primeiro desafio de você servir coisas clássicas no Liz. E como conciliar isso? Tipo, o autoral, com o que você falou, que também precisa ter essa bagagem para desenvolver uma coisa autoral, e com o clássico, que às vezes é muito legal, mas também às vezes pode ser muito preso, muito monótono, né? São coisas, pô, talvez um Negroni para quem tá desse lado do balcão não seja nada desafiador. Puta, tipo, faz 8 Negronis. Fala, puta, que saco, que tédio, né? É um trabalho, beleza, entendemos isso. Mas não tem aquela coisa do desafio, né? Talvez do autoral, fala, puta, alguém pediu isso daqui. Pô, o cara pediu isso daqui no começo da noite ou no final da noite, né? Tipo, sacar qual que é o perfil do cara que tá pedindo. Como conciliar essas coisas? Ou que te dá mais tesão, tipo, de soltar um clássico? Ou qual que é um clássico fora da reta que te dá tesão de falar, puta, esse cara pediu isso, que legal. Pediu isso a essa hora. Pô, quem é esse louco? Quem é essa louca? E ao contrário, às vezes, né? Tipo, um autoral fala, nossa, o que esse cara pediu agora aqui? Esse autoral que, sei lá, saiu uma vez no mês e de repente esse cara pediu, qual que é? Quais são os coquetéis e como funciona isso? Lá a gente, mesmo nos nossos autorais, a gente tenta seguir essa linha de algo bem clássico, mais clean. Nosso primeiro cardápio era muito mais bem nessa estrutura de clássico, inclusive a gente fazia os clássicos pensando como se ele fosse bebido ou criado naquela época. Então, da época de 1800, a estrutura dele, os ingredientes que tinham ali, seriam ingredientes que você encontraria naquele período. Tipo, não ia fazer um drink com mescal, porque, enfim, primeiro que não tem no Brasil, e não corresponderia com aquele período histórico e de hábito de consumo. Mas lá, agora, nesse segundo cardápio, a gente já evoluiu um pouco mais para essa coisa de explorar outro tipo de técnica, seja um shrub, seja o fat wash do brandy com manteiga noisette. Adoro. E a gente vai explorando dessa forma. Mas eu não vejo muita dificuldade assim não, sabe? Muito problema em conseguir conciliar essa coquetelaria clássica com essa linha autoral. Elas se conversam também, né? Sim. Elas se conversam, isso é importante. Com certeza.
Tipo, vou colocar um drink lá, 18 ingredientes, sou só eu no bar, sou eu que faço produção, então eu tenho que entender também o meu lado de mise en place e produção e execução dos coquetéis. Eu ia perguntar isso agora, eu só vi esse termo muito em gastronomia, né? Mas pensando em coquetel, você tem que ter também, né? Aquela coisa organizada para preparar. Com certeza. Em alguns ingredientes que em cada coquetel se cruzem, né? Para aproveitar. Pra você conseguir ter um uso maior, digamos assim. Disso. Momento Flashback 2, tipo... Vivi o Acuda, tipo... Cara, isso aqui é um almoço. O que harmoniza com essa música? Alguém de confeitaria precisa usar isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Tudo bem, vai dar trabalho, mas, meu... É isso. Como o pessoal de patisserie tem que usar isso na sobremesa. Eu quero rodar aqui pra equipe, mas eu tô aqui assim. Gente, eu sei, a gente tá no primeiro coquetel e a gente já falou horrores. Recebi aqui uma mensagenzinha, olha, vocês estão falando muito nesse episódio. Mas é que assim, e a gente passou pelo primeiro coquetel, tá, gente? Então eu vou fazer o pecado de deixar esse aqui, reserve, que nem na receita, reserve. E vamos passar para um segundo coquetel meio express, pra gente ter tempo de falar ainda de coquetéis engarrafados, que é algo que todo mundo me pediu. Então vamos passar por mais um e a gente corre para os engarrafados. Partiu. Boa, partiu. Diferente de quando eu tô no balcão, que eu quero a maior calma do mundo, né? Festa drink, a gente fica aqui fofocando, né, Marcelo? Com boa companhia, conversa legal. Duas fifis, a gente fica lá no balcão. Vai embora. Mas de verdade, nossa, essa moça que fica, eu falo, cara, daqui eu penso em N usos, assim, N aplicações. Aplicações é algo científico quase, né? Um engenheiro vai lá, tipo, usar essa moça. Eu tava contando de uma experiência que eu tive na Argentina, pré-pandemia, que era o sushi no corpo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas... Enfim, aí eu já pensei, aplicações. Que aplicação que você... Aí eu coloco o salmão no pacote, você fala, Jesus amado. Depois vocês pesquisam aí, tá, gente? Sushi no corpo. Fica a dica. Fica a dica. Agora eu venho para uma linha mais clean, mais alcoólica. Legal. Mais noturna, que é um drink que eu gosto bastante. Infelizmente, também o acesso dele é um pouco difícil em função das bebidas chegarem no Brasil com preço muito caro, muito alto. Mas aqui o Raiz está bem equipado e eles têm aqui um dos meus brinquedinhos favoritos da coquetelaria, que é Chartreuse Verde, um licor francês, herbal. Eu acho que é a bebida mais alcoólica que chega dentro do mercado brasileiro. É mais alcoólico do que qualquer tipo de whisky que você possa encontrar aqui no Brasil, 55% de teor alcoólico, e é um licor, não é um destilado, mas é bem aromático, é bem intenso. Mas se encontra aqui no Brasil. Encontra. Está sendo importado hoje, quem precisar procurar no mercado, encontra. Fuça lá que vai encontrar. Um pouquinho alto, mas encontra. Uma coisa divide entre amigos, pô, junta 3 amigos, falar, vocês vão se dar bem, vocês vão se divertir. Vale a pena. Mas é isso. Um momentinho corte, a garrafa tá um pouquinho prejudicada. Mas... A garrafa prejudicada sempre tem história, né, gente? Você está falando daquela parte de autoral agora recentemente. Acho que é algo que eu vejo muitos bartenders, ainda mais iniciantes, pecando muito assim. Tá fazendo. Que às vezes a pessoa, sei lá, fez um curso de 1 a 2 semanas que seja. Hoje em dia a gente já consegue ter cursos mais longos e mais profissionalizantes. E às vezes a galera fez esse cursinho, sei lá, não sabe 10 clássicos e já quer criar. Inventar, quer criar, diferente da gastronomia, que você tem essa formação acadêmica, né? Então, pô, são 4 ou 5 anos de estudo, sei lá, de gastronomia, onde você aprende a molar uma faca, você aprende a manusear seus equipamentos, você aprende como utilizar todos os cítricos, você aprende o que tem que ter etiqueta, que tem que ter validade, processos, técnicas, tipos de corte. E no bar, infelizmente, isso ainda não tem. Mas acredito eu que daqui uns... Acho que é amadurecimento, né? E sim, tanto que você vê, no mundo da gastronomia, o pessoal fala que um curso de gastronomia é pouco tempo, na verdade. Sim. Você vê, mas já tem um curso, já tem uma graduação. E hoje assim, o pessoal fala que é pouco, é nada, né, pra você. Você vê, tipo, só um flash de cada área, né? Exato. Então, no bar, talvez ainda esteja nesse amadurecimento. Mas eu não sei vocês, mas eu vi nessa tendência durante a pandemia, muita gente pensando em cursos online, pensando em fazer alguma coisa, né, para capacitação de coquetéis. Quem sabe isso não amadurece mais pra frente, né, se torna alguma coisa legal. Com certeza. Tenho fé que vai acontecer. Provou? Lin, provou? E todo mundo cresce com isso, né? Tipo, desde os Produção nossa se diverte. Produção se diverte, galera. Verdade, né? Que isso, ó, tá faltando ali um Fruticonde. Os profissionais, já o foi, consumidor. Quanto mais informação a gente tem, obviamente, tendo informação de qualidade, eu acho que é muito melhor para todo mundo, sabe? E essa é um pouco da nossa missão. A gente brinca, fala groselha pra caramba, mas, né, Má? A missão é
pensar nessas coisas, levantar pontos para quem sabe outras pessoas da indústria pegar essa bola e reconhecer o valor, né? Enfim, de gente que faz bom trabalho e que tem todo um bastidor por trás que a gente está trazendo à tona, né? De uma forma, lógico, descontraída e tal. Mas, cara, o cara erra e acerta N vezes, né? O cara tem que ter leitura e estudar a história de cada um por N tempo e depois ainda, né? Tipo, você chega no Brasil, você não vai ter acesso a uma amostra, não vai ter acesso a uma base e aí você precisa dar aquela coisa do brasileiro, né? Usa a criatividade para dar um twist ali e chegar no resultado. Né? Isso já acontece até muito antes até de eu começar a trabalhar em bar. Porque se você parar para ver boa parte dos coquetéis clássicos, ainda mais de origem americana, feito com base de whisky, se utiliza rye whisky e não bourbon. Só que opção que a gente tem, né? Muito pouco, né? Hoje em dia a gente consegue ter duas marcas, eu me recordo que é Jim Beam e White Turkey. Mas são duas. Só. Você vai por fora, é uma infinidade que você tem, sabe? Então, a gente já tem a nossa brasilidade, adaptação desde muito tempo, sabe? Mas eu acho que isso é uma vantagem. A gente falou disso no último episódio, quando a gente fala assim, cara, você quer trabalhar harmonização de comida e bebida? Vê o que você tem em casa. Você não precisa ter 1000 tipos de cervejas especiais para harmonizar com uma sobremesa. Vê o que você tem. Claro que a gente vai tentar passar sempre o modo correto, né? Mas a adaptabilidade é um negócio que o brasileiro tem que fazer. Né? Aí, o Ronaldo foi pro Rio, teve que se adaptar, sempre se adaptando. E aí, a gente falou rapidinho, você falou do Chartreuse Verdes, e além disso, eu vi que foi um Irish Whisky tinto e Irish Whisky, Jameson. Legal. Então seria basicamente aqui, se você pensar de um modo mais amplo assim, seria um Irish Manhattan. Só que em função do licor, acaba mudando um pouquinho o perfil do sabor dele. E esse é um tipo de drink que você já perguntou anteriormente, que quando uma pessoa me pede ele, pelo menos a pessoa conhece ele, eu já fico muito feliz, que é o Tipperary. Pouquíssimo popular, mas muito bom e um dos meus favoritos. Conheci essa criancinha aqui pelas mãos do Spencer, né? Que trabalhava com ele lá no Frank. Inclusive, o Spencer é um cara que eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, que boa parte da minha bagagem, que eu sei assim de coquetelaria clássica e até mesmo de serviço de bar, tive a oportunidade de que ele me ensinasse muita coisa e carrego para a vida inteira aí todo o conhecimento. Foi saúde. Pessoal. Um terço? 60 de Irish, 20 de vermute tinto e 10 ml do chartreuse. Só 10 mlzinho, mas ele você vai perceber aí o aroma frutado, herbáceo e um toque vegetal. Vegetal, mas com um dulçorzinho residual super gostoso, gente. Exatamente. Eu não conhecia esse. É bem bom. Muito legal. Bem bom. E aqui, sim, acho até que o Spencer comentou sobre esse drink quando ele tinha feito o programa dele também. Exato. Mas aquele foi sem degustação, né? Então, mas um desse, um Fanciulli, quando me pedem, eu fico muito feliz, que seria Bourbon. Esse sim, partes iguais. Bourbon, vermute tinto e um toque de Fernet Branca. Um Rick Pank mais complexo. Um Old Paul, Bourbon, Campari, vermute seco. E outras coisinhas assim que eu fico muito feliz. Até mesmo alguma linha um pouco mais frutada, seria um... Me fugiu o nome agora. Acontece. Depois a gente coloca lá na legendinha qual foi o nome. E acho muito legal, só mudando um pouquinho de coquetel para coquetel, falar da água para o vinho, mas não tocadinho na oportunidade aqui. Mas o primeiro que você falou, você teve vários trabalhos do shaking e aqui não, né? Você trabalhou só na bailarina e tal. Tipo, talvez porque é leigo. Quando você trabalha o shake e quando você trabalha só na bailarina, tem um propósito? Quando você não quer diluição, quando você quer só baixar a temperatura, assim... Sim. Geralmente quando eu não quero também mexer na estrutura do coquetel, na textura dele, né? Então, por mais que eu bata pouquíssimo um coquetel, você vai mexer na estrutura, você vai oxigenar, você vai aerar, e isso vai deixar o coquetel muito mais fresco. Mas talvez bater esse coquetel não é legal. A ideia é ele ser límpido, cristalino não chega a ser, né? Por causa das bebidas envelhecidas. Mas assim, não tem nenhuma coisa de bolha de ar envolvida. Só ressaltar as bases que eu tenho aí. Só misturar, né? Isso, Resfrio, baixo a temperatura e sem mexer na composição dele ali de textura, né? Legal. Mas o sabor se mantém. E diluição para o coquetel é fundamental, Tem gente que, sei lá, eu vejo muito essa briga quando às vezes vou fazer algum dry martini ou algo do tipo. A galera que é mais da velha guarda gosta que se mexa o dry martini só 10 voltas, porque... 10 voltas no mesmo sentido, que nem o risoto, né? Todo mundo fala, não mexe a panela no mesmo... E a colher tem que ficar a 45 graus, porque se for a 50 já não vai dar certo. É que tem isso daí é quase uma mitologia, né? Sim. Isso eu lembro no mundo é igual aquela coisa,
Vinho tem que ser bebido na temperatura da adega, né? Na temperatura do ambiente. A temperatura ambiente. Temperatura ambiente se estiver dentro da cave da Borgonha no outono, né? 16 graus. Você fala, você está no Brasil, com 40 graus lá fora. Você vai tomar o vinho na temperatura ambiente? Acho que aqui é mais esse princípio, né? E, Ronaldo, eu acho que assim, o mais legal é que a gente conseguiu provar 2 coquetéis totalmente diferentes, né? Em aspecto não só aromático, mas como densidade em boca. Os 2 são super complexos e em estilos diferentes. Esse aqui, né, dá muito mais aquele retrogosto, você fica ali conversando com ele. E vou deixar ele aqui, por enquanto, de... Nossa. Olha essa luz, tá linda, gente, Porque no é balcão. Tipperary, é isso? Tipperary, exato. Anotem. Exato. Nossa, isso E agora a gente vai para um outro extremo, né? Então a gente tá falando aqui de coquetéis executados. Polêmica, agora é a hora da Agora é a hora polêmica. daquele corte, o corte tá aberto, assim, né? Então a gente vai falar do outro extremo, que nem a gente precisa falar nos próximos episódios de bag-in-box, a gente já falou de vinho em lata. Chegou a hora de falar de coquetéis engarrafados. É sobre isso. Aquele ready to go, então, aquele que, assim, infelizmente... Polêmicos. Exato, polêmico demais. E a gente agradece muito que o Ronaldo, que trouxe alguns do Liz pra gente provar. Então, não acho isso aqui em São Paulo, tem que viajar pra comprar. Vou dar até um zoomzinho em um deles aqui, o Lemon Drop. Boa. Depois a gente vai postar todos no Instagram, tá? A gente vai postar uma fotinha para um novo público carioca, que a gente ainda não tem. E, gente, agora eu quero, assim, eu vou começar depois até com algumas perguntinhas, mas, Ronaldo, me conta como que tá por trás da elaboração de um coquetel engarrafado, assim. Óbvio que tem 1000 diferenças, mas eu imagino que isso aqui não sai de uma torneirinha pronta, você tem que fazer. Conta pra gente, dá sua visão. Essa linha específica aqui foi até uma que a gente lançou. A gente tem 2 linhas de coquetéis engarrafados lá no Liz, que seriam o Classic Series, então você vai encontrar Negroni, Dry Martini, um Old Fashion, e algum outro que você queira. Se quer um Manhattan, a gente não tem na nossa linha, mas a gente pode executar. Que legal. E eles são muito mais fáceis de você conseguir vender, né? Não vender, mas tipo, de você ter uma longevidade maior. Porque só tem destilado, vermute e no máximo ali um bitter ou algum outro elemento, mas você não tem nada de fruta fresca, você não tem erva, você não tem gás. Então, para trabalhar dessa forma, eu acho que é muito tranquilo. Só que para essa linha aqui voltada para os Sparkle Series, que é o que a gente chama, como vai, no caso, Mojito? Originalmente, rum, açúcar, limão, hortelã e água com gás. O nosso limão aqui, no caso, é uma mistura de ácidos que a gente faz para simular esse limão. Com ácido cítrico. Então, ácido cítrico, cremor de tártaro, ácido málico, um toque de sal. Eu faço uma infusão com casca de limão mesmo para trazer um frescor. E a hortelã é o mesmo processo. Então você vai ver que ele tem uma coloração de leve verde, mas na boca ele fica muito mais fresco, nada de sedimento. E aí o processo de produção dele também, eu utilizo aquele mesmo esquema que é da Crash, para poder fazer a carbonatação. Que legal. Então carbonato todos os ingredientes, mantenho na geladeira para ele dar uma baixada, garrafinha na geladeira também, para quando tudo estiver mais gelado, é melhor para você conseguir dissipar menos o gás. Tipo, você pega uma coca quente, você abre, ela vai dar muito gás e vai ir embora muito rápido. E com a coca geladinha, não. O gás se concentra mais, você consegue ter o gás soltando mais na boca. Estouro. Exatamente. E com gás ou sem gás, tipo, muda alguma coisa na durabilidade? Tipo, quanto tempo eles duram? Aqui a gente coloca a validade para eles de 3 meses, mas fazendo testes, eu tenho garrafa em casa que tem 6 meses. Legal. E segura muito bem, sabe? Porque o próprio gás carbônico também acaba agindo como um conservante e ajudando ali a segurar mais tempo. Talvez se fosse sem o gás, ele perdesse a validade um pouquinho mais rápido, mas ainda assim ele se mantém a longo prazo, sabe? E vamos combinar, se o cara demorar mais que 3 meses para beber uma garrafinha dessa, que também não merece beber. Então, 3 meses é mais que suficiente para o cara liquidar as garrafinhas. E eu tô muito curiosa, eu já provei alguns coquetéis engarrafados aqui em São Paulo, em propostas diferentes, em coisas diferentes. E... alô equipe, galera. Aquela hora que a equipe se comunica, a gente vai que vai. Ele só faz assim, ó, vai, vambora. E aí eu fico assim, eu já escutei algumas pessoas falarem alguns mitos, né? Fato ou fake do... Primeiro deles, coquetel engarrafado é sempre aguado, Ronaldo? Adorei. O que eu falo pra quem fala isso? De modo algum. Os nossos aqui mesmo, eles variam uma base de entre 9% e 12%. Acho que eu não trouxe nenhum de 9 aqui, mas esse Mojito tá 11,84%, Honey Lemon Drop 12,8% e o Fitzgerald 11,84% também. Ótimo. Então ele não precisa ser aguado, não precisa ser extremamente diluído, ele já está totalmente pronto para consumo. Se quiser pegar ele daqui e beber direto da garrafinha, é possível. Mas se quiser também colocar num copo com gelo e prolongar a sua experiência também, não tem problema algum, não tá errado.
mas não precisa ser aguado e preferencialmente tem que ter bastante sabor. Então aí no mojito, açúcar. Só quis testar, entendeu? Fiz uma experiência empírica pra ver se eu conseguia abrir e tomar na hora. Com fake lime, a infusão com hortelã e com a casca de limão. Aquele momento tem que esse cara faz assim e fala, pô, Joana abriu. Eu vou fazer aqui. Começa a pelo pingar amor de sangue, Deus. né? Tipo, Posso servir aqui, né? Claro. Inclusive, eles até essa questão do álcool, Nossa. ele acaba se tornando até um coquetel um pouco mais alcoólico do que se eu fosse fazer tipo um desse batido. Porque Não, o gás olha também só. ajuda a levantar mais a potência alcoólica dele, né? Tipo, um dos piores porres que já tomei na minha vida foi de espumante. E apesar de ser algo com pouco teor alcoólico, né, teoricamente. Só que pelo menos nas minhas experiências, nas minhas ressacas, tudo que tem... Ótimo termo, completamente acessório. que tem gás, ele tende a subir muito mais rápido. Tende a subir muito mais rápido. E até mesmo as pessoas falam, não, esse gás é gaseificado, deve toque docinho, eu vou beber. A culpa é do gás carbônico, né? Vai com calma. É isso mesmo. Depois que a gente bebeu depois, a gente não lembra mais. Não, mas calma. você abre, você serve aqui, você abre na garrafinha, é essa sensação mesmo de, poxa, é uma coisinha com gás, sempre se assemelha uma soda, um refrigerante, Não, ele- opa, não, ele tem corpo, Ele tem. pega. Nossa, mas que delícia, porque a hortelã tá bem presente, ela deixa até aquele toquinho mental é ótimo, mentolzinho, Mentolado. mentoladinho no fundo. E é praticamente cristalino, né? Então, às vezes, você vê a coloração assim, você fala, tá, mas cadê? Não tô vendo verde. Esse é o drink pra você dar pro boy que tá com bafo? Não, esse aqui que dá até uma... Fica a dica, fica a refresher. dica. Agora eu fico torido, né? Depois do tijolinho, depois da ver uma coisa, ficou. Você vê. Eu ia falar, tipo, nossa, tipo. Ó, Deixa pra lá, cuidado, o que você vai falar? Não, Fica não vou cuidado, aditivar, cuidado. mas- É verdade, não teve cortes do Marcel ainda nesse episódio, a gente tá muito calmo. Mais refresh, E eu já- refrescante. Refresh. Sorriso, seus E dentes. isso foi uma coisa assim que surgiu muito, né, em alta delícia. em função da pandemia. Só que eu acho que muita gente acabou, lógico, fazendo daquele de início de qualquer forma, assim, porque, lógico, tem que se manter, tem que se sustentar, mas tem espaço para tudo, sabe? Desde quando a gente abriu o Ulisses, a gente já tinha essa ideia de fazer esses coquetéis engarrafados. Legal. Mas a pandemia só acabou agilizando um pouco. Mas a gente não lançou naquele auge, a gente foi lançar os coquetéis engarrafados em maio, finalzinho de maio, porque justamente a gente queria parar, fazer teste, fazer a coisa correta, desde a apresentação, embalagem. Então aqui na parte de trás você tem um QR Codezinho que você acessa a nossa playlist, tem legal. todo o passo a passo, tem um cuidado Legal. ali, sabe? Não é só joga ali, põe gás, blá, 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 Sim, vai, eu vamos que gosto. vamos, porque tem que fazer dinheiro. Não. E uma pergunta, você acha que veio pra ficar? É uma Com tendência certeza. pós-pandemia? Com A gente certeza. vai encontrar isso? Com certeza. Até uma coisa meio on the go, né? No Brasil, se a gente pode beber na rua. Sim. Não, com certeza. Com certeza. Legal. Acho que tem muito crescimento. Inclusive, tem muitas grandes marcas que estão trazendo já os seus coquetéis engarrafados. Eu só vi muito mais gin tônica. E tem um ou outro com mais sabor, assim, tal, mas também não vou mentir que eu tive boas experiências, não. Isso. Eu bebi É isso bastante aí. coisa E ruim. aí que você Beber falou, muita coisa ruim. tirando os que vão, que você falou de frutas frescas, que acho que obviamente não combina com esse package, com esse formato, dentro daí que vão base alcoólica, o horizonte dá para grande, trabalhar, né? teoricamente dá para trabalhar Dá, tranquilo em cima tudo. disso. Aqui lá a gente está atualmente com gin, rum e vodka. Mas nada impede de eu Legal. fazer De Fazer um expandir. comensal. Isso. É o sonho meu. Ô, Ronaldo, e qual o custo médio? Esse daqui a gente vende a R$ 24,90. E são cada 2 garrafinha. drinks, né? Quase. Teoricamente um caprichar. só pra você beber ele com vontade, né? Olha Mas só. se mas colocando são- no pô, copinho, isso é super legal, gente. ele vai 2. São quase 300 ml. Mas Exatamente. Aqui a gente tem agora um com a pegada um pouquinho mais Olha, frutada. olha. Deixa eu passar isso aqui pra produção. Ah, não, brincadeira. Sou filho de Deus também, né? Precisa- Tadinho, o João do áudio tá lá longe, sofrido. Que isso? Nesse a gente vai ter uma pegada um pouquinho mais frutada, levemente adocicada, que é o Honey Lemon Drop. É um coquetel com base de vodka, Nossa, mas o mel tá aqui. mel, licor de laranja e um toquezinho de suco de laranja. Só que nesse caso eu faço a infusão com as cascas, em vez de eu utilizar a laranja fresca. Então, Nossa. esse o mel tá aqui, que é a única coisa perecível, seria o mais fácil que a gente tem. Mas de resto são todos ingredientes frescos, mas que não vai ser algo que vai estragar da noite pro Ronaldo, dia. tem um ou toque algo muito tostado, rápido. tem um toque super complexo, não é aquele melzinho. Acho que é dessa casca que você intenso. falou. Eu amei. É. Esse daqui foi o melhor drink engarrafado que eu já tomei. Pô, que bom, fico feliz. Eu amei, fico feliz. gente. Foi E minha você tinha pedida. perguntado anteriormente da parte de produção, né? Tudo isso daqui eu faço no bar. Não tem nenhuma grande empresa por trás. Cada garrafinha dessa é fechada, mão a mão, rotulado. Tudo feito com muito amor, carinho. Cara, isso aqui. E o pessoal gastando dinheiro com salda alcoólica, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é. E aí vocês falam aí de um drink, né? Fácil então de levar. A pessoa fala, eu só bebo cerveja na praia. Aí, ó.
E tem acontecido muito agora, tipo, nesse período de pandemia, a galera comprando muito mais para presente do que para consumo próprio, sabe? Pô, aniversário de não sei quem, não sei o que dá, a pessoa bebe. Manda um kitzinho ali. Aqui, ó. Não, é um jeito, é um ciclo, né? O pessoal toma um seu drink engarrafado, vai conhecer o bar, vai querer visitar. Com certeza. Você acaba, aquela coisa que a gente fala, vamos ser técnica agora, que a gente fala muito no vinho, que é o omnichannel, né? Você está presente em todos os canais para chegar no mesmo ponto e vender para diferentes pessoas, por múltiplas plataformas. É isso aqui, né? Pode vender online, qualquer coisa, um dia. Pode. Não. Nossa, e mais animal. Papo viajante agora, delirante. Eu tava com um amigo médico há pouco tempo. E ele falou, acho que essa coisa não só do packaging, tem essas coisas de garrafinhas, mas tanto da gastronomia, você pedir comida em casa, que aumentou muito isso. Tem uma parte que, além do sabor, tudo isso tem a coisa do autocuidado, né? Você tá com você não tem muita companhia de muitas pessoas, você tem que prestar mais atenção no que você está comendo e no que você está bebendo. Com certeza, Né? com certeza. Então, aqui você tem bases boas, você tem muito mais sabor envelopado e que vale a pena. É isso. Né? Tipo, você não precisa beber aquela coisa demais, vou beber não é uma viagem, tonelada de não, coisas e quanto mais melhor. Não. de modo Né? nenhum. Tipo, pô, presta atenção, tipo, aproveita. Beba menos, beba melhor. A gente ia falar isso agora, é o nosso mote. A gente brinca muito quanto que a gente bebe, mas assim, Isso. provando coisas de qualidade. Em vez de comprar 6 latinhas dessa água com álcool de cereais aí, com gás que tá vendendo no supermercado, não posso falar, mas assim, compra 2 dessas, se tiver, tirando que o teor alcoólico é o dobro dessa aqui, se você quer ficar doidão, ainda tá no seu objetivo. E além disso, tá bebendo uma coisa de qualidade, handmade. Mas se quiser ficar doidão, vai pros corotes da vida, né? Enfim, não precisa ir pra tocou isso. no tema polêmico. O desafio do Marcel pro próximo episódio é provar drinks com corote. Teremos Chevette, teremos Opala, teremos Brasília. Galera, não é mentira, tá? Ele nunca provou. E eu vou tirar a virgindade dele de corote, E se galera. quem estiver prepara. vendo, sabe o que você tá falando, Se já tá de prepara. parabéns. Não, vocês sabem, vocês Olha. sabem. A equipe aqui, produção, levanta a mão quem já tomou. Opala, Chevette. Ah, você nunca tomou. Só Agora- você que não, agora Marcelo. tudo Eu nunca provei, mas Chevette... Chevette já tomou. Aí, gente. Essa hora é tudo mana, tudo da quebrada, Aqui, né? ó, deixa semana... roxo, deixa aqui, ó, roxo. semana que vem, galera, Tá. cola nós que vai ter só... Vamos lá, degustação de Maria Louca, tá? Chama na Não, é outra época. Chama na Não. catuaba com citros. Semana que vem vai ser um desfile auto esporte de drinks. Só carro. Meu Deus do céu. Na minha época era muito popular, pelo menos onde eu sou, no Capão, que era tipo catuaba e citros. Cara, Refrigerante citros? é. Caramba, Tipo, doce com açúcar, doce. assim. Isso. Nossa senhora. Olha aqui, ó. A freira, tô vendo filme. Esse daí que a NASA usa, né, pra foguete, né? O cara vai parar em Marte. Né? Agora, ai meu Deus. A Semana receita que vem tá se aí. prepara, tá, Marcelo? Bebe bem nessa, porque a próxima... Semana que vem, calma. Semana que vem já Só tem tem um data. fígado, minha filha. Tô na fila de transplante, calma, mão devagar. Não é assim, não. Esse eu não vou passar pra equipe, não, desculpa. Brincadeira. Deixa eu colocar aqui um dos meus favoritos. Fitzgerald engarrafado, Fitzgerald. nunca vi. Nunca vi. Drink esse que eu conheci no meu amado e saudoso Boca de Ouro. Galera, pra avisar, a gente vai ter nesse episódiozinho um corte especial. Aí talvez vire um episódio e meio. Aguardem. Eu tô me coçando inteira, não é nada aqui com o estabelecimento, tá? Eu fui pra Ilha Bela e eu tô cheia de picadas de borrachudo, não, tá? Só pra esclarecer, eu tô me coçando o episódio Faz parte inteiro. do terroir de Ilha Bela. E terroir, olha, terroir. E esse Fitz. Gin, Ah, açúcar, fake coisa lime, né? Limão siciliano e angostura bitter. Fake lime. Adorei fake lime. Olha, é assim que eu gosto de engordar. Eu gosto de tomar açúcar no copo, não é no... Nossa, não é a mesma coisa. É. No nariz, tipo, já não induz a uma bebida, vamos falar assim, industrializada, entre aspas, né? Tipo, É. Ô, Ronaldo, pega mais. Tá Não, tá, eu conheço isso aqui dá um muito. brinde. isso daqui é meu café da manhã, gente. Calma. Pãozinho na chapa, tigera. Eu tô com fome, mas aqui o restaurante tá fechado. Quem precisa de um pingado quando você tem um Fitzgerald? Não? Aquela frase de impacto. Poético. Que legal, que legal. Eita, alguém se come. Desculpa, essas coisas não tá abertas mais com as Tá pessoas. aberto, Não liga, desculpa. não. Levanta o Eu braço. ia falar, tipo, que lá no Rio eu vejo muito essa galera, assim... Aqui em São Paulo eu via pouco. Talvez, sei lá, talvez eu não tava vendo uns botecos certos. Mas no Rio, cara, dá 9, 8 horas da manhã, já tem uns tiozão, tipo, num botecão, tomando chopp,
comendo um bolinho de feijoada. Eu falo, Caraca. meu Nossa, que inveja. cara. Primeiro, acordar 8 horas da manhã, eu já tiro o chapéu. Começa por aí. Marcel é noturno, Marcel é A night partir owl. daí, mandar um bolinho de feijoada aí. Hoje encontrei ele meio-dia, ele tava inchado com cara de sono. Assim. É bom que o bar é escuro, então, cara, se a gente falar que tá às 3 da manhã aqui, tranquilo. não dá pra ter ideia de que horário são lá fora. Exato. Então, Mas lá eu vejo muito essa cultura Mas qual o horário botequeira. certo? Qual o horário certo pra começar a beber, Ronaldo? O horário certo... não tem horário certo. Vamos lá. Vamos tem, falar não um tem. pouquinho do que a gente achou desses coquetéis engarrafados, no sentido de Bora. dá pra tomar coquetel engarrafado? Você tinha passado por essa experiência, Marcel? já tinha tinha tomado alguns provado nacionais? algumas coisas. Não vou lembrar das marcas nem nomes, mas grande parte falou. Acho que talvez eu tenha parado no momento que era isso. Tinha um Negroni e tinha um Old Fashion. Basicamente eram isso que tinha no começo, né? Que não tinham gás, são bebidas fáceis de serem engarrafadas. E legal. O que eu notava, eles sempre tinham um toque de doçura, mas não sei se era para conservar o produto ou não. Mas eram... Ou talvez eu não tinha dado tempo de esperar diluir um pouquinho para baixar a doçura. Não sei. Também acho. Eu achava eles um pouquinho doce do que uma bebida executada atrás do balcão. Então, para mim, só esse horizonte aqui de gasificado já é novo para mim. O resultado, para mim, foi muito legal. Cara, você vê nitidamente, é ótimo, né? Mas vê sinestesia falando, o hortelã ali, tipo, uma coisa fresca, com isso cítrico, hortelã, muito legal. Né? O mel que você falou, acho que tem essa Nossa, sensação esse aqui, do gente, eu tô tostado de apaixonada, é o mel. meu preferido. E que falou, pode parecer um pouco de chatice, né, da gente ficar enumerando aromas, mas você fala, cara, mas o ponto é, foge daquela coisa normal, né, de coquetel pronto, engarrafado que a gente vê. Eu compartilho muito dessa visão. Eu tinha provado vários coquetéis engarrafados, muito nessa linha de releituras de coquetéis não gasificados, de Negroni, de Old Fashion. Mas eu provei também alguns legais aqui em São Paulo do Coia, lá da turma do Thiago Pereira, que estavam bem legais. Um Milk Punch muito legal, acho que tinha sido meu preferido até então. Mas tem o N45, começou com o É Negroni, isso, depois isso. abriu a linha, Bitter & Co, também Apotec, tem um amigo, tem uns André, legais. a Apotec fez algumas coisas até... Mas é legal que assim, né? Acho que a gente tá com várias propostas então de garrafa. Eu tô falando com as duas câmeras, tô me sentindo... Ixi, hoje eu tô confusa. Eu tô aqui assim, ó, opa, então vamos lá. Ok. O importante é dar certo, Aqui de gira, converter. gente. Tô me sentindo muito, olha só. Dá certo e vai. Resumo. Eu tinha provado, então, desde essa proposta de coquetel, que vem 4 ou 5 coquetéis na garrafinha. Tinha provado essas do Thiago Pereira, que eu achei bem legal. O Milk Punch estava bem legal, inclusive. Mas é a primeira vez que eu vejo, então, esse gasificado com essa proposta de ter ingredientes diferentes do que eu já tinha visto. Então, assim, gente, se debruce sobre esse mercado, especialmente desses artesanais, ou handmade, ou dê o nome que quiser. E não vá para o supermercado. Você não vai achar... Basicamente, infelizmente, o vinho você acha no supermercado. A gente fez esse desafio. A minha mensagem final sobre coquetéis engarrafados é: vá até o produtor, vá até o bar, vá até o... Vai né? te tomar, sei lá, 3 Exato. páginas de Google, mas você vai encontrar um resultado muito bom. E a gente vai colocar o Acontece. nome de tudo que a gente provou aqui hoje, tá? Como sempre, como a gente tá fazendo. E é isso, Mar. Você quer acrescentar alguma coisa sobre coquetéis engarrafados? Não, para essa parte, tão quase chique com blocos, né? Tem umas pautas, né? Agora Intervalo para passar os patrocinadores. Voltamos com a previsão do tempo. Quase isso, não, mas essa parte, para mim, foi surpreendente. De verdade, Tipperary não conhecia, para mim, aqui já ficou uma coisa linda. Você E lembra a o gente nome? entrou Tipperary. Olha, testei, achei que eu fosse... Daqui a 3 goles, você Tipperary. Topou, gente. Acho que depois do terceiro foi até mais fácil falar. Foi isso, mas, cara, ficou uma coisa isso linda, um kick alcoólico alto, mas e aí entrou por essa coisa mais fresca, foi Isso aí, a gente, linda. acho que em pouco tempo, né? Pouco tempo não, médio tempo. A gente conseguiu explorar diferentes texturas, diferentes apresentações do copo, do garnish, da garrafinha, preparados com longo tempo, de 6 minutos ou 0, de abrir garrafinha pronta aqui. E a gente volta daqui a pouco, depois da propaganda e da novela. Um abraço. Tem lado B. É isso, tem lado B hoje, disco lado B hoje. Isso aí, galera.